Eu cumprimento a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu nome é Jonas Lins e eu sou presbítero na Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Biguaçu, Santa Catarina. Eu tenho o privilégio, tenho a honra e o prazer de, neste momento, dirigir-me a você com algo que o Senhor colocou em meu coração para a nossa rápida meditação. Para tanto, convido que façamos uso do texto bíblico que Lucas registrou no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42. Acompanhe comigo, por favor, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 42. Diz assim o texto: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Visto que o tempo que eu disponho, ele é pequeno, ele será curto, o meu objetivo é que nesta oportunidade nós reflitamos apenas sobre a primeira parte do texto bíblico que lemos. Ou seja, vamos meditar sobre o cuidado que a primeira igreja teve em preservar a doutrina dos apóstolos. Eu pus um tema neste sermão e ele é a doutrina da igreja primitiva. Vamos lá? Pois bem, primeiramente, para uma melhor compreensão do nosso raciocínio, o que é doutrina? Qual é o seu propósito? Qual é a definição do termo doutrina? No texto que lemos, doutrina é oriundo do grego didaquê e significa conjunto de ensinamentos, regras ou ainda instruções. Assim sendo, o propósito da doutrina é ensinar, é educar, é formar, é instruir. Este é o propósito de doutrina. A Bíblia menciona 3 fontes de doutrina. A primeira fonte de doutrina é a doutrina bíblica. Paulo a chama mais tarde de sã doutrina, para a distinguir das outras duas. Notem, sã doutrina no singular. Paulo registra assim na carta que ele escreve a Timóteo, na primeira carta, capítulo 1, verso 10. Ainda na segunda carta, também escrita a Timóteo, capítulo 4 e verso 3. Paulo chama a doutrina bíblica de sã doutrina. A Bíblia também menciona doutrina dos homens. E Paulo é quem compartilha deste outro tipo de doutrina, e aqui está no plural, observem, doutrinas dos homens, em Colossenses capítulo 2, verso 22. E ainda, doutrinas de demônios. Sim, a Bíblia menciona estas 3 fontes de doutrina: doutrina bíblica, doutrinas dos homens e doutrinas de demônios. 1 Timóteo capítulo 4, verso 1. No texto em apreço, segundo o relato que Lucas nos faz, a igreja primitiva perseverava na doutrina dos apóstolos. Que doutrina era esta em que a igreja primitiva perseverava? A doutrina dos apóstolos, na passagem que lemos, diz respeito às palavras de Jesus, ao ensinamento de Jesus transmitido aos seus apóstolos durante o período em que eles estiveram com o Mestre. Inclusive foi o próprio Jesus quem os ordenou que transmitissem suas palavras mais tarde. Vejam o que Mateus registra no capítulo 28, verso 20. Palavras de Jesus, ensinando-os a obedecer a tudo quanto vos tenho ordenado. Então os apóstolos receberam do Mestre esta missão, esta ordem de compartilhar, de transmitir, de ensinar à igreja o ensinamento que eles receberam do próprio Cristo.
Então a doutrina que a primeira igreja observava é a doutrina do próprio Cristo. São as palavras e os ensinos que Cristo transmitiu aos seus apóstolos, que Paulo então chama de sã doutrina. Vejam o que ele escreve na sua primeira carta a Timóteo, capítulo 1, verso 11. Esta sã doutrina encontra-se no glorioso evangelho que me foi outorgado, a saber, o evangelho do Deus bendito. Aleluia! Os apóstolos, então, eles compartilhavam com a igreja o ensino que haviam recebido do próprio Senhor. Paulo dá testemunho disso quando escreve sua primeira carta a Coríntios, capítulo 11, verso 23, e ele diz: pois eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Notem que Paulo compartilhava daquilo que tinha recebido do próprio Senhor Jesus. A sã doutrina, quanto à sua importância e indispensabilidade a toda igreja que deseja ser relevante no sentido de ser uma igreja biblicamente doutrinada, é o fato de que da aplicabilidade deste conjunto de ensinamento depende a saúde espiritual da igreja. Vejamos quanto a isto, o que é que Paulo escreve ao jovem pastor Timóteo na sua segunda carta, capítulo 3, verso 16. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Veja a importância da doutrina bíblica quando devidamente aplicada à vida cristã. Ainda a Tito, Paulo escreve, capítulo 1, verso 9, apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Notem que a doutrina bíblica, a sã doutrina aplicada à vida cristã, serve também como uma ferramenta apologética na defesa da nossa fé. Foi assim que Paulo então escreveu ao pastor Tito, dizendo que, segundo a doutrina, ele iria ter conteúdo para exortar pelo reto ensino e para convencer os contradizentes. Sim, vemos então a partir desses textos compartilhados aqui, que o ensino genuíno da palavra do Senhor tem a sua importância evidenciada a partir do momento em que ela ensina, repreende, corrige, exorta e até mesmo convence os contradizentes. Para concluir, nós aprendemos então que a sã doutrina, ela deve ser observada e praticada, pois ela cumpre propósitos, como vimos, bem definidos. E quando aplicada à vida cristã, ela promove um amadurecimento da nossa comunhão com Deus. Ela fortalece o nosso caráter cristão, aleluia, e firma os nossos passos para que nós não sejamos levados por ventos de doutrina. Vamos encerrar com a leitura de mais um texto bíblico. Acompanhe comigo, por favor, o que Paulo escreve aos Efésios, capítulo 4, verso 14. Carta que Paulo destina aos irmãos em Éfeso, Efésios capítulo 4, verso 14. Diz o texto sagrado: para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Então, queridos, cuidemos assim como a igreja primitiva fez,
em preservar, perseverar na sã doutrina, na doutrina dos apóstolos, na doutrina bíblica, e fujamos das doutrinas dos homens, das doutrinas de demônios, e que firmamos nossos passos na reta conduta de vida cristã, que nos vai elevar a ser mais parecidos com Cristo a cada dia. Em nome de Jesus eu agradeço, e que o amor de Deus, e que a graça de Jesus, e que a comunhão do doce e Santo Espírito seja com todos nós, e que digamos juntos, amém. Deus abençoe.